Livro Uma Vida com Propósito. 10º dia. A essência da adoração. Entregue-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Romanos 6:13. A essência da adoração é a redenção. Rendição. Rendição não é uma palavra popular, quase tão mal vista quanto a palavra submissão. Ela alude à perda, e ninguém quer ser um perdedor. Rendição evoca a desagradável ideia de admitir a derrota em uma batalha, perder uma competição ou capitular perante um adversário mais forte. A palavra é quase sempre utilizada num contexto negativo. Criminosos capturados se rendem às autoridades. Na civilização competitiva de hoje, somos ensinados a nunca desistir ou ceder. Logo, não ouvimos falar muito de rendição. Se vencer é tudo, rendição é inconcebível. Preferimos contar sobre vitória, sucesso, triunfos e conquista, a falar de complacência, submissão, obediência e rendição. Mas render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e a misericórdia de Deus. Nós nos entregamos a Ele não por medo ou obrigação, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. Ao passar 11 capítulos do livro de Romanos explicando a respeito da incrível graça de Deus para conosco, Paulo nos exorta a render nossa vida completamente a Deus em adoração. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. A verdadeira adoração, agradar a Deus, acontece quando você se entrega totalmente a Ele. Repare que a primeira e a última palavra desse versículo são a mesma: oferecer. A adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus. O ato de rendição pessoal é conhecido de muitas formas: consagração, fazer de Jesus o seu Senhor, carregar a cruz, morrer para si próprio, submeter-se ao Espírito Santo. O que interessa é você fazê-lo, e não a forma de você chamar esse ato. Deus quer a sua vida, toda ela. 95% não é o suficiente. Existem 3 barreiras que impedem a nossa total rendição a Deus: medo, orgulho e falta de compreensão. Por isso, não percebemos quanto Deus nos ama. Queremos controlar nossa vida e compreendermos erroneamente o significado de rendição. Posso confiar em Deus? A confiança é um ingrediente essencial para que você se renda. Você não irá se render a Deus a menos que confie nele. Mas você não tem como confiar nele até que o conheça melhor. O medo impede que nos rendemos, mas o amor lança fora todo o medo. Quanto mais você se der conta do quanto Deus o ama, mais fácil será você se render. Como você pode saber que Deus o ama? Ele dá vários indícios. Ele diz que o ama. Você nunca sai de sua vista. Ele se preocupa com cada detalhe de sua vida e Ele lhe deu a capacidade de desfrutar de todos os tipos de prazeres. Ele tem bons planos para a sua vida. Ele perdoa você. Ele
é carinhosamente paciente com você. Deus o ama infinitamente, mais do que você possa imaginar. A maior expressão desse amor é o sacrifício do Filho de Deus por você. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morre em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Se você quiser saber quanto importa para Deus, olhe para Cristo, com os braços estendidos na cruz, dizendo: eis o tanto que eu o amo. Prefiro morrer a viver sem você. Deus não é um cruel feitor de escravos ou um valentão que usa a força bruta para forçá-la a se submeter. Ele não tenta violar a sua vontade, mas nos atrai delicadamente para si, de modo que nos ofereçamos a Ele voluntariamente. Deus é amigo e libertador, e render-se a Ele traz liberdade, não servidão. Quando nos rendemos completamente a Jesus, descobrimos que Ele não é um tirano, mas um Salvador. Não um patrão, mas um irmão. Não um ditador, mas um amigo. 2. Admitindo nossa limitação. Uma segunda barreira para a total rendição é o nosso orgulho. Não queremos admitir que somos apenas criaturas e que não estamos no controle de coisa nenhuma. Esta é a mais antiga das tentações. Sereis como Deus. Esse desejo de ter o controle completo é a causa de tanto estresse em nossas vidas. A vida é uma luta, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que, como Jacó, nossa verdadeira luta é com Deus. Nós queremos ser Deus e não há nenhuma chance de ganharmos essa luta. Tozer disse: o motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Nós ainda tentamos comandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Não somos Deus, nem jamais seremos. Somos humanos. E quando tentamos ser Deus, quando tentarmos ser Deus, que acabamos mais parecidos com Satanás, o qual quis a mesma coisa. Aceitamos nossa humanidade intelectualmente, mas não emocionalmente. Quando diante de nossas limitações reagimos com irritação, raiva e ressentimentos, desejamos ser mais altos ou mais baixos, mais inteligente ou mais forte, mais talentoso, mais bonito e mais rico. Queremos ter tudo e fazer tudo e ficamos deprimidos quando isso não acontece. Então, quando percebemos que Deus deu a outros características que não temos, reagimos com inveja, ciúme e autopiedade. O que significa rendição? Render-se a Deus não é resignação passiva, fatalismo ou desculpa para a preguiça. Não é resignar-se com a situação, mas significa exatamente o oposto: sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Deus frequentemente chama pessoas que se entregaram a Ele para batalhar em seu nome. Render-se não é para covardes ou subservientes. Do mesmo modo, não significa desistir do raciocínio lógico. Deus não desperdiçaria a mente que lhe concedeu. Deus não quer ser servido por robôs. Render-se não é suprimir a própria personalidade. Deus quer utilizar sua personalidade singular, em vez de diminuí-la. Render-se
aprimora. C.S. Lewis observou: quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos, pois foi Ele que nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionamos ser. É quando me viro para Cristo e me rendo à sua personalidade que pela primeira vez começo a ter minha própria e real personalidade. A rendição se manifesta mais claramente na obediência e na confiança. Você diz sim, Senhor, a tudo que Ele lhe pede. Dizer não, Senhor, seria uma contradição. Você não pode chamar a Jesus de Senhor quando se recusa a obedecer. Após uma noite de fracasso na pescaria, Pedro foi um exemplo de rendição quando Jesus lhe mandou tentar novamente. Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Pessoas que se entregam a Cristo obedecem a palavra de Deus, mesmo que ela não faça sentido. Outro aspecto da rendição total é a confiança. Abraão seguiu as orientações de Deus sem saber onde isso o levaria. Ana esperou o momento perfeito estipulado por Deus sem saber quando aconteceria. Muitos esperam um milagre sem saber como seria possível. José confiou nos propósitos de Deus sem saber por que as circunstâncias se desenvolviam daquela forma. Cada uma dessas pessoas se rendeu completamente a Deus. Você sabe que se render a Deus quando depende dele para resolver as coisas, em vez de insistir em manipular outras pessoas, forçar sua programação diária e controlar a situação? Você larga mão e deixa Deus trabalhar. Você não tem de estar sempre no controle. A Bíblia diz: entregue-se ao Senhor e espere pacientemente por Ele. Em vez de tentar com mais afinco, confie mais. Você também sabe que está entregue a Deus quando não reage à crítica ou não tem o ímpeto de defender-se. Corações entregues a Deus se destacam em relacionamentos. Você não pressiona os outros, não exige seus direitos, nem é egoísta quando está entregue a Deus. Para muitas pessoas, o mais difícil de entregar a Deus é o seu dinheiro. Elas pensam: quero viver para Deus, mas também preciso ganhar dinheiro suficiente para viver comodamente e me aposentar algum dia. A aposentadoria não é o objetivo de uma vida entregue a Deus, porque ela compete com Deus para ser o principal alvo de cuidado em sua vida. Jesus disse: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.